Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Jorge Reis e eu estou muito feliz porque, como a maioria dos amados já sabem, o Ministério PSM completou agora, dia 1º de junho do ano de 2018, 3 anos de existência. E eu, logicamente, queria agradecer primeiramente a Deus e agradecer a você que tem feito parte desse ministério, que tem estado conosco aqui praticamente todos os dias, né? Na verdade, nós meditamos de segunda a sexta-feira, eu mando sempre uma mensagem em texto, em áudio, e geralmente aos sábados eu envio o vídeo do Minuto PSM, às vezes aos domingos a gente compartilha também alguma mensagem que eu recebo e que eu acho interessante compartilhar. Enfim, queridos, são 3 anos, não são 3 dias, não são 3 semanas, nem são 3 meses, são 3 anos que o nosso Deus tem nos permitido estar aqui todos os dias meditando na palavra dele. Amém? E com certeza eu estou muito feliz. E mais uma vez eu quero agradecer a você e queria mais uma vez desafiar você que tem feito parte desse ministério, que tem sido abençoado, abençoada. Compartilha. Amém? Você tem total liberdade para fazê-lo, compartilhar as mensagens que você recebe, os vídeos e convidar outras pessoas também para fazerem parte do Ministério PSM. Tá bom, meus amados? Glória a Deus por isso. Deus é fiel, não é verdade? E logicamente nós comemoramos esse evento com um grande culto de louvor e adoração ao nosso Deus na Igreja Batista Central do Rio de Janeiro, na minha igreja, no dia 8 de julho. E eu queria convidar você aí para dar uma paradinha agora e assistir, ouvir a mensagem que foi ministrada nesse dia. Tá bom, meus amados? Cujo tema é como ser um instrumento nas mãos de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Dá uma paradinha aí, rapidinho, assista essa mensagem, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Amém? E que venham os 4, 5, 6, 10 anos, quantos anos o nosso Deus nos permitir. Deus te abençoe. Mas deixa eu entrar aqui rapidinho que eu quero trazer uma palavra para o teu coração bem breve, bem breve. O meu principal desejo é que o PSM seja um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Amém ou não amém? Amém. Porque eu entendo que na vida espiritual nós temos 2 momentos que são maravilhosos. O primeiro deles é quando nós temos uma experiência com Deus, sim ou não? E qual é o segundo, pastor? É quando Deus usa você para que outros também tenham uma experiência com Deus. Amém ou não amém? Então, meu sonho, meu projeto, minha principal intenção é que, para a glória de Deus, o PSM seja um instrumento na vida de muita gente, como tem sido até hoje. Sim ou não? E sabe o que eu entendo, queridos? E que eu queria trazer para o teu coração bem rapidinho? É que Deus quer fazer de você também um instrumento para abençoar outras pessoas. Quantos creem assim? Digam amém. Amém. Se você quer, então repete assim comigo. Senhor, faz de mim um instrumento nas tuas mãos. Você quer ser um instrumento? Filho, põe a mensagem aí rapidinho, por favor, meu amado. O que está escrito ali, queridos? Vamos aprender algumas coisinhas aqui no tempo que a gente tem, que eu não quero me alongar. Precisa cortar a mensagem no começo, não tem problema nenhum, mas você vai ouvir aquilo que Deus tem para falar para você nessa noite. Como ser um instrumento nas mãos de Deus? Primeiro item. Olha só, queridos, isso aí está no livro de Êxodo, que é o livro que a gente está estudando no momento no PSM. Amém? É o livro que eu tenho falado, aonde Deus tem me levado. Eu falei aqui domingo passado, varão, preguei aqui sobre Êxodo domingo passado, estou falando hoje, sábado que vem eu tenho um culto que, permitindo Deus, eu vou estar ministrando, vai ser também, vou falar sobre Moisés, que é o que meu coração está cheio no momento. Ali diz assim, olha, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés estava apacentando lá os rebanhos do sogro dele, você conhece a história, até porque domingo passado eu falei um pouquinho sobre isso. Moisés estava apacentando os rebanhos do sogro, de repente ele viu uma planta pegando fogo, uma sarça, né, que é uma planta bem característica do deserto, só que aquela planta pegava fogo, mas não queimava. Aí ele chegou perto para ver o que estava acontecendo e ali Deus falou com ele. A primeira coisa que eu aprendo, se eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus, filhão, dá um clique aí, por favor. Lê comigo ali, querido, o que eu preciso? Ter uma experiência real com Deus. Ter uma experiência? Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque, queridos, nós não temos como transmitir algo que nós não temos. Nós não temos como dar aquilo que nós nunca recebemos. Nós não temos como ensinar, está entendendo, Janete? Eu não tenho como ensinar aquilo que na verdade eu nunca aprendi. Então como é que eu vou falar para outros, está entendendo, Marquinhos? Como é que eu vou falar para outros com propriedade sobre ter uma experiência real com Deus,
se na verdade eu mesmo nunca tive? Então a primeira coisa que eu e você precisamos, se nós queremos ser um instrumento nas mãos de Deus, nós precisamos ter uma experiência real com Deus. Até porque Jesus diz assim, olha, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Não é assim que Jesus diz? Então primeiro ele diz o quê? Vinde. Mais tarde ele diz o quê? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Primeiro Jesus fala assim, vem a mim, vem aprender comigo, vem ter uma experiência comigo, vem me conhecer, vem ter intimidade comigo. Depois disso ele fala o quê? Agora pode ir, agora vai, prega, ensina, vive, aleluia. Então para que eu possa proporcionar, para que eu possa ensinar, para que eu possa falar de uma experiência real com Deus primeiro, eu preciso ter isso. Amados, deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Quanta gente está dentro das nossas igrejas, Carlão? Que o camarada teve uma experiência filosófica, o camarada teve até uma experiência religiosa, ele teve uma experiência com uma instituição religiosa, ele teve uma experiência até muitas vezes com pessoas, que é natural, porque somos seres humanos, mas uma experiência real com o verdadeiro Deus ele nunca teve. E se você quer ser um instrumento nas mãos de Deus, primeiro você precisa ter uma experiência real com esse Deus. Amém, igreja? Outra coisa que eu preciso, filho, dá mais um clique aí, por favor, para a gente adiantar por causa do nosso horário. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus do meio da sarça, lê para mim, querido, Deus do meio da sarça fez o que com ele? Chamou. Dá um clique aí, filho, por favor. Olha o que diz ali, olha. Você quer ser um instrumento nas mãos de Deus, sim ou não? Então você nunca pode esquecer de quê, igreja? Do chamado. E quando eu falo de chamado, tem pelo menos duas coisas que eu preciso levar em consideração. Quais são, pastor? A primeira delas, quem me chamou? Quantos têm um chamado aqui? Levanta a sua mão. Glória a Deus. Pode abaixar. Agora outra pergunta, quem te chamou? Quem chamou a igreja? Você precisa ter certeza disso. Você não foi chamado por uma instituição religiosa. Você não foi chamado por um homem que estava investido de algum cargo, de alguma posição. Você não foi chamado por um sistema religioso. Você foi chamado pelo próprio... Amém. Então repete comigo. Eu fui chamado por Deus. Aleluia. Você precisa ter essa consciência. Segunda coisa que você precisa levar em consideração. Você já tem consciência de quem te chamou. Agora, para que ele te chamou? O Evangelho de João diz o quê? Não foste vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros e vos designei. Tem algumas traduções que a expressão que está é exatamente essa. Designei. Você sabe o que quer dizer a palavra designar, dentre outros significados? É enviar com uma missão específica. Designar. Então não foram vocês que me escolheram. Isso é Deus falando comigo e com você. Não foram vocês, fui eu que escolhi vocês. E vos designei para que vocês vão e façam o que, igreja? E deis fruto. E o vosso fruto permaneça. Aleluia. Você quer ser um instrumento nas mãos de Deus? Então não pode esquecer isso aí, ó. Você tem um chamado. Pastor, eu não tenho um chamado para ser pastor. Nem todos terão. Eu não tenho um chamado para ser evangelista. Nem todos terão. Eu não tenho um chamado para ser mestre. Nem todos terão. Mas você tem um chamado. Eu, você, todos nós temos um chamado para ser, sabe o que, queridos? Ganhador de almas. E tem muita gente que usa o seguinte discurso, que foi um dos discursos que Moisés tentou usar com Deus. Senhor, eu não sou eloquente, eu não sei falar. E tem até alguns estudiosos que dizem que Moisés falava mal, Carlão. Moisés não sabia falar aqui. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Moisés foi criado no palácio, filho. Moisés falava era muito bem. O que ele estava querendo dizer era exatamente o contrário, que o linguajar dele era muito rebuscado para falar com o povo. Muitas vezes nós usamos essa desculpa, Senhor, eu não sei falar. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. As mais poderosas mensagens são pregadas sem palavras. As mais convincentes mensagens são pregadas, sabe como? Com a vida. Aleluia. Não se esqueça que você tem um chamado, amém?
Aí diz assim, olha, Moisés, ele respondeu, finalzinho do 3, está dizendo o que ali, igreja? O que Moisés respondeu? Sabe o que eu aprendo? Você que quer ser um instrumento nas mãos de Deus? Filho, dá outro clique aí, por favor. O que está escrito ali, queridos? E quando a gente fala em se colocar à disposição, a impressão que a gente tem, Carla, é que o camarada tem que ficar sentadão, né? Tá fazendo o que, varão? Disposição de Deus, vai esperando aí para ver se ele vai me mandar fazer alguma coisa. E agora não, estou esperando um tempão aqui, cara. Não é isso que eu estou dizendo para você não, queridos. Eu não estou dizendo que você tem que ficar parado, desocupado, inerte, inativo, esperando Deus. Não é isso não. Até porque se você ler a Bíblia, você vai ver, queridos, que os homens que foram chamados por Deus, todos eles estavam fazendo alguma coisa. Não tinha ninguém desocupado. Então eu estou querendo dizer para você que você tem que... Pastor, eu tenho minhas ocupações, que são as desculpas que a gente geralmente usa, né? Eu tenho minhas ocupações, as minhas atribuições, os meus compromissos, as minhas responsabilidades. Sim ou não? Todos nós temos, queridos. Meu filho Vitor tem 5 anos, já tem as responsabilidades dele. Tem um trabalho, ele estuda. Então ele tem, a tia passa o que para você fazer em casa, filho? Trabalhinho, não é assim? Querido, eu chego em casa, a primeira coisa que ele faz, corre na mochila, pega um caderninho, pai, vamos fazer trabalhinho. Vou dizer uma coisa para os irmãos, enquanto eu não faço o trabalhinho, ele não dá sossego. Então com 5 anos, ele já tem os compromissos e as responsabilidades dele. E eu sei que com você não é diferente. E eu não estou dizendo aqui que ficar à disposição de Deus é não ter compromisso, não ter atribuições, não ter responsabilidades. Não é isso não, queridos. Sabe o que eu estou dizendo para você? Se colocar à disposição de Deus é começar a rever as suas prioridades. Sabe por que muitas vezes usamos a desculpa de que não temos tempo, que não podemos, que não temos condições, que a nossa agenda está muito lotada? É porque, na verdade, nós não priorizamos. Vou fazer uma pergunta aqui básica, tá? Se você não quiser levantar a mão, ficar com vergonha, não tem problema nenhum. Quantos aqui assistiram todos os jogos do Brasil, antes do Brasil ser eliminado? Levanta a sua mão. Aí, ó. Ó, galera, temos que não levantar a mão com vergonha. Pastor, é pecado que eu recebi uma mensagem falando assim, crente não pode assistir a Copa, porque ela é do mundo. Pode ser uma misericórdia, né? Amados, o jogo foi, cara, eu recebi essa mensagem. Queridos, um jogo tem no mínimo 1h30, 45 no primeiro, mais 45 no segundo. Não estou nem falando do intervalo de 15 minutos, sim ou não? Quando é Copa do Mundo, se acabar empate, tem pelo menos mais 30 minutinhos de quê? Prorrogação. Acabou o empate, tem mais uma disputa de pênalti, sim ou não? Vamos botar aí umas 2h30 por cada jogo. Você não conseguiu tirar um tempinho para parar por essas 2h30 para assistir o jogo? Sim ou não? Não estou pedindo você para parar 2h30 para ler a Bíblia, não, querido. Você é muito generoso contigo. 2 minutinhos, você consegue parar para ler a Bíblia? 2 minutinhos. Pastor, só 2 minutos, querido. Deus fala com você em 2 segundos. 2 segundos. É questão de quê, igreja? De prioridade. Quando nós priorizamos, nós acabamos abrindo mão de algumas coisas em detrimento da obra. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Os irmãos que recebem aqui as mensagens do PSM sabem que geralmente a mensagem vai chegar no teu celular por volta de 5 e pouca da manhã. Sim ou não? Quem recebe a mensagem aí? Não é verdade? 5 e pouquinho da manhã está chegando a mensagem para você lá. O WhatsApp não tem envio de mensagem automática, pelo menos ainda não conheço esse recurso. Eu não posso programar e deixar lá para 5 horas da manhã o telefone enviar sozinho. Essa é uma peça, né? Não tem. Então, pelo menos às 5 da manhã, o pastor Jorginho já tem que estar acordado com a mensagem prontinha para você receber. Sim ou não? E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Geralmente a mensagem escrita, uma boa parte, eu já começo a preparar no dia anterior. Porque como diz o nome do ministério, é para a sua meditação. Eu já começo a meditar o dia anterior no que eu quero mandar para você no outro dia. E eu vou anotando algumas coisas, às vezes, no trabalho, ando com uma folha no bolso, Deus fala uma coisa, eu vou lá, anoto, entendeu? E depois eu vou, preparo tudinho e tal, fecho direitinho, ajeito para enviar para você. Mas é de manhã que eu faço, digamos assim, o fechamento. É de manhã que eu gravo o áudio que você recebe.
Então, para que você receba essa mensagem pelo menos 5 horas da manhã, eu tenho que acordar pelo menos aí 4 alguma coisa, sim ou não? Eu sou obrigado a fazer isso? Não. Mas por que eu faço? Porque eu tenho um chamado, porque eu priorizei. Eu abri mão de estar dormindo um tempinho a mais para estar meditando na palavra e compartilhando com você. Muitas vezes, queridos, a minha esposa está ali, ela sabe. Por que eu digo sempre que eles são a equipe PSM? Porque para que o pastor Jorge possa se dedicar um pouco mais ao ministério PSM, de vez em quando a Elizabeth tem que abrir mão do marido. Para que o pastor Jorge possa se dedicar um pouquinho mais ao PSM, de vez em quando o Vitor e o Daniel têm que abrir mão do pai. Por que isso, queridos? Porque eu priorizei, porque eu me coloquei à disposição de Deus. Está dando para você entender, queridos? Porque que muitas vezes nós até queremos ser um instrumento, Carlão, mas exige algumas coisas que eu, na verdade, não quero fazer. Filho, dá um outro clique aí, filho, por favor. O que é que eu preciso se eu quero ser um instrumento? Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Isso tudo é Deus falando com Moisés, tá? Sabe o que eu aprendo? Se eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus, dá um clique aí, filho, por favor. Quando Deus fala isso aí com Moisés, dentre outras coisas que eu aprendo, é que a gente percebe ali nas palavras de Deus uma preocupação de Deus que Moisés o conheça, que Moisés saiba quem é o Deus que está falando com ele. Até porque naquele tempo a gente sabe, né, Carlão, que era deuses para tudo que é lado, né? Então é como se Deus se apresentasse e falasse: olha só, eu sou o único verdadeiro Deus, o Deus de teu pai. Ou seja, para que Moisés soubesse, conhecesse quem era o Deus que estava falando com ele. Ou seja, se eu quero ser um instrumento de Deus, eu preciso fazer o quê? Conhecer mais e mais a Deus, queridos. Até porque se você vai anunciar a esse Deus para uma outra pessoa, você precisa conhecer o Deus que você está anunciando. Me lembro de uma vez, queridos, eu não esqueci mais esse testemunho, nós saímos para evangelizar. Não foi aqui nessa igreja não, tá, queridos? Foi com outro grupo. E a gente saiu para distribuir alguns folhetinhos. E aí um camarada, cara, pegou um folheto de um jovem que estava com a gente, pegou o folheto. Aí virou para o jovem e perguntou assim: o que está escrito aqui nesse folheto? O jovem não sabia, cara. Aí ele todo sem jeito falou assim: não sei. Aí ele virou para o jovem e falou assim: como é que você me oferece uma coisa que nem você sabe o que é? Como é que você me oferece uma mensagem que nem você conhece? E o jovem ficou todo desconcertado ali. O cara já era cristão, sabe? Depois o cara chamou ele, conversou com ele, orientou. Mas eu aprendi aquele negócio ali. E muitas vezes é isso que nós queremos fazer. Queremos muitas vezes apresentar um Deus que nem nós conhecemos. A Bíblia diz, queridos, que uma vez os discípulos estavam no meio do mar com Jesus, você conhece a passagem. Se levantou uma tempestade, o barco começou a afundar, eles se desesperaram porque Jesus estava no barco dormindo. E eles foram lá, acordaram Jesus. Jesus acordou-se meio assustado, deu uma bronca neles. Jesus acalmou o mar, acalmou a tempestade, eu sei que você conhece a passagem. Aí no final, queridos, os discípulos que andavam com Jesus, que diziam ter intimidade com Jesus, que diziam conhecer a Jesus, entre eles perguntaram um para o outro assim: rapaz, quem é esse homem que até o vento e o mar o obedecem? Sabe o que eu aprendo, Carlão? Que na verdade aqueles camaradas andavam com Jesus, se relacionavam com Jesus, pensavam que tinham comunhão com Jesus, mas no fundo, não conheciam da Jesus. Porque eles mesmos perguntaram: quem é esse homem? E muitas vezes é isso que fazemos, queridos. Queremos ser um instrumento de Deus, queremos apresentar para outras pessoas um Deus que na verdade, que na realidade nem nós conhecemos. E quando eu usei a expressão ali, eu usei de propósito, conhecer, vírgula, mais e mais. Porque você sabe, você entende de português um pouquinho, você sabe que uma expressão entre duas vírgulas é uma expressão que pode ser retirada da frase sem que a frase perca o sentido, sim ou não? Olha lá, se você tirar conhecer a Deus, perdeu o sentido?
Não, agora quando eu boto mais e mais, dá uma impressão assim de intensidade. E é isso mesmo que eu quis dizer, queridos. É conhecer a Deus com intensidade, não é conhecer a Deus de uma forma superficial. O grande problema é que para que você possa conhecer a Deus com intensidade, dá trabalho, leva tempo. Sandra, você está casada com o Nilton há quanto tempo? 23 anos. 23 anos. Você já conhece, digamos assim, tudo do Nilton? Não, né? Hã? Tá dando trabalho. Dando trabalho, né? Não conhece. Estou casado com a minha benção ali, quantos anos, amor? 18? 19? 17, né? É que passa tanto tempo que para mim, enfim. Vai dar ruim depois, cara, esse negócio, mas tudo bem. 17, né, filha? Eu não conheço tudo da minha benção. Eu sempre falo isso aqui para os irmãos. Há pouco tempo atrás, eu conversando com ela num lugar que eu trabalhava, eu falei, caramba, ela tinha um montão de cajá e tal. E ela falou assim, você não trouxe nenhum para mim? Eu falei, não, porque eu adoro cajá, eu não sabia. Eu falei, Jesus, agora também no outro dia eu trouxe um sacão com 50 quilos de cajá, né? Porque o meu cajá até deseja. Mas eu ainda não sabia, com anos de casado, que a minha esposa amava cajá. Até porque aquele negócio é ruim, amargo, aquele bagulho machuca a boca. Depois Jesus, como é que vai dar esse negócio, né? Mas enfim, o gosto não se discute, né? Mas ela tem bom gosto também pelo marido, vocês percebem, tá, querido? Aleluia. Eu estou conhecendo ainda, queridos, isso com uma pessoa. Se o relacionamento pessoal é assim, imagina com Deus. Temos muito, por isso que o profeta Oséias, se eu não estou enganado, ele diz assim, sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É constante. Amém, queridos? Não pode parar. Amém, queridos? Filho, dá mais um clique aí, porque eu quero terminar nesse aí, que eu acho que não é o último não, mas vai ser, por causa do nosso horário, que eu ainda quero comer um pedaço do bolo com você lá atrás. Amém, igreja? Diz assim, disse Deus. Quem foi que falou com Moisés, hein? Deus. Dá um clique aí, filho, por favor. Se eu quero ser um instrumento de Deus, eu preciso, no 3, tá? 1, 2, 3. Aleluia. Se eu quero ser um canal dele, eu preciso ouvi-lo. E Deus tem 3.747 formas de falar com você. Brincadeira, tá, querido? Só um número que vem na minha cabeça aqui agora. Ele tem inúmeras formas de falar com você. Amém ou não amém? Deus fala com você, tanto que a Bíblia diz, Salmo 19, se eu não estou enganado, né? Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Olhando para o céu, Deus fala com você. Sim ou não? Fala. Olhando para a formiga. Deus já falou comigo olhando para uma formiga. Tanto é que Provérbios usa lá, vai ter com uma formiga, ó, preguiçoso, né? Enfim, mas qual é a forma mais indicada, a melhor forma, se é que a gente pode usar essa expressão, de Deus falar comigo e com você, qual é? Através de quê? Através da palavra, sim ou não? E onde é que eu encontro essa palavra? Tem algum lugar que eu possa encontrar essa palavra? Aonde, igreja? Na Bíblia. Então, queridos, a gente podia ficar aqui mais uma meia hora só falando em formas que Deus pode utilizar para falar contigo, mas eu não quero utilizá-las, eu quero me ater a uma só. Deus quer falar com você através da Bíblia. Amém ou não amém? Assim, queridos. Mas para que Deus possa falar comigo, para que eu possa conhecer, para que eu possa ouvir a voz de Deus através da sua palavra, eu preciso tirar um tempo para fazer o quê? Para ler. Pastor, não gosta de ler. Não tem problema, que hoje tem a Bíblia toda em MP3, né, Carlão? Bota um fonezinho, né? Você vai para o trabalho ouvindo a palavra, né? Tem até a Bíblia com a voz do Cid Moreira, né? Uma bonita, né? Vai ouvindo a palavra, mas tem que separar um tempo para que você possa ser um instrumento de Deus, querido. Eu não estou dizendo a você que você tem que ser doutor em Bíblia, não, porque nem nós aqui que somos pastores somos, né? Ainda tem coisa que nós estamos aprendendo. De vez em quando eu leio um versículo e falo, rapaz, esse negócio está aqui, nunca tinha lido isso. Você quer ouvir a voz de Deus? Separe um tempo para estudar, para ler. Assim sim, você vai poder ser um instrumento nas mãos de Deus. Amém, querido? Você que quer ser um instrumento nas mãos de Deus, fique em pé comigo na presença do Senhor.
Eu quero orar pela tua vida. Lembra que eu disse aqui que o primeiro item foi o primeiro que veio ao meu coração, tá? Até porque, queridos, isso aí foi o que Deus falou comigo. Não quer dizer que esses sejam os únicos, nem os mais corretos, os definitivos, nada disso não, tá? Mas o primeiro item que nós usamos ali, se você quer ser um instrumento, você precisa ter uma experiência real. Então eu queria fazer a primeira convocação aqui breve, eu não vou demorar, tá? Rápido. Pastor, eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus, sim, mas na verdade o que eu preciso, antes de tudo, eu preciso ter uma experiência com Deus. Pastor, sou eu que preciso. Eu quero ser um instrumento, mas isso é para depois, pastor, porque no momento sou eu que estou precisando. Deixa eu usar uma linguagem aqui bem clara, tá? Me perdoe a minha sinceridade. Tem pessoas que ela fala assim, pastor, eu quero ser usado por Deus para que outras pessoas se convertam. Mas no momento, pastor, eu é que estou precisando de conversão. É contigo que Deus está falando nessa noite. Você que na verdade entende que é você que está precisando nessa noite de uma experiência com Deus. Pastor, sou eu. Eu até vou à igreja. Sabe aquele ritual que a gente cumpre? Eu vou à igreja, na hora que o pessoal canta, eu canto, na hora que o pessoal ora, eu oro, na hora que é para levantar, eu levanto, na hora que é para sentar, eu sento, eu dou oferta, eu até participo das atividades na minha igreja, eu até canto no coral, eu até faço parte de um departamento. E tem alguns camaradas aí que podem até dizer que graças a Deus não é o meu caso, mas podem até falar assim, rapaz, eu até sou pastor, mas na verdade estou precisando me converter. Tem uma galera aí, tá, queridos? Tem uma galera aí, com título, ninguém está julgando ninguém aqui não, eu estou falando porque Deus me colocou aqui para ensinar. Tem uma galerinha aí com título de pastor que na verdade esse camarada nunca teve um encontro com Jesus, nunca. Mas enfim, isso é uma outra história para um outro culto. Hoje Deus está falando é contigo. Pastor, é comigo. Eu que estou precisando de uma renovação na minha fé. Estou precisando de uma renovação na minha vida, no meu relacionamento com Jesus. Eu quero orar por você. Deus trouxe você aqui nessa noite, foi para isso, viu, querido? Não foi para você ouvir uma mensagem, um louvor, não foi para você comer um pedacinho de bolo, tomar um refrigerante, que daqui a pouco você vai fazê-lo, mas Deus trouxe você aqui porque nessa noite Ele quer renovar com você o relacionamento dEle. Ele quer ter contigo uma nova experiência. Eu quero orar por você. Vem aqui que eu quero orar por você. Não demore porque eu não vou me demorar, tá bom, queridos? E vou dizer mais, é só para os corajosos. É só para quem quer de verdade. Porque a primeira coisa que vem à nossa mente, porque é coisa do capeta, né? Rapaz, você vai lá na frente, o que vão pensar? Deixa pensar, filho. Deixa pensar. É você que sabe como é que está a tua vida com Jesus. Eu sei como é que está a minha vida, eu sei aonde eu preciso me converter, Carlão. Tem área na minha vida que fala assim, eu tenho que me converter nessa desgraça, que esse negócio não me atrapalha até hoje. É você que sabe. Glória a Deus. Glória a Deus pelos corajosos. Vocês são corajosos, queridos. Vocês são corajosos. Porque se eu fizesse o apelo aqui, queridos, vem aqui porque Deus me mostrou aqui um anjo balançando a chave da casa própria. Vem aqui porque Deus vai... Vinha todo mundo. Eu já não via coisa, eu estou aqui, né, agora, como seu bobo. Aleluia. Glória a Deus pela tua vida. Agora, aqueles que querem ser instrumento nas mãos de Deus, aqueles que acham, pastor, eu já tive uma experiência com Deus, agora eu quero compartilhar esse negócio. Agora eu quero ser canal. Se você quiser vir, venha também. Pode vir, Deus vai te abençoar. Eu não vou pedir nem para ficar separado, não, sabe? Eu ia separar, mas não vou separar, não, porque Deus é que sabe. Porque na verdade, se eu ser sincero para você, Deus está falando aqui no meu coração agora, Carlão, rapidinho. Tem pessoas que vieram à frente dizendo assim, Senhor, eu vou lá porque eu preciso de uma experiência nova contigo, mas na verdade essas pessoas já tiveram, e Deus só vai renovar o negócio para continuar. E tem outros que estão dizendo assim, não, eu vou lá porque eu já tive uma experiência, eu vou lá só porque eu quero ganhar almas. Na verdade esse está vindo porque é hoje que vai ter uma experiência real. Estou só ministrando no teu coração o que Deus falou comigo aqui agora, tá? Mas é Ele que sabe. É Ele que sonda o teu e o meu coração. Faz assim com a sua mão, ó. Eu quero orar pela tua vida. Vou pedir o pastor Carlos para fazer essa oração.
Amém, queridos? Nós somos gratos a Ti, Senhor Pai, Aleluia. porque ouvimos do Senhor recomendações, Senhor Deus, para sermos instrumentos nas Tuas mãos. Aleluia. E que estamos precisando a cada dia, Senhor Pai, e coloca, Senhor Deus, na Tua presença para obedecer o Senhor. Aleluia. E diante de tudo que nós ouvimos, que o Teu Espírito possa nos trazer a consciência de que um bom servo é obediente ao seu Senhor. Amém, E Jesus. que esses irmãos aqui à frente possam a cada dia, a cada momento, experimentar, Senhor, pelas coisas novas, coisas grandes, Quero Davi. desafios, Senhor Deus, pelos quais sozinhos eles jamais conseguirão alcançar êxito. Senhor Verdade, Pai, Jesus. nós te louvamos porque assim como tu foste com Moisés, Aleluia. o Senhor será com cada um desses filhos. Amém, Jesus. De maneira igual, Senhor Deus, o Senhor fará com que eles vejam a sua glória. E estarão experimentando coisas sobrenaturais vindas do céu. Amém. Para que outros homens, mulheres e crianças conheçam o teu amor. Aleluia. E diante disso, Senhor Deus, te peço que o Senhor derrame sobre nós a tua graça. Faça isso, e eu Deus. declamo no nome de Jesus hoje e sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor porque Ele merece. Amém, querido? Louvado seja o nome do Senhor.